Um culto antigo tão infame por seus massivos sacrifícios humanos que foi até mencionado na Bíblia. Um culto nômade misterioso especializado em ferver cabeças de aves e a organização criminosa mais mortal da Índia. Estes são mais exemplos de cultos antigos tão sombrios que tentaram apagar da história. Meu caro amigo, eu preciso da sua ajuda. A maioria das pessoas que assistem o canal não são inscritos e não apertam o botão do gostei. Se puder dar uma força para o canal pessoal, já deixe o like e se inscreva. O culto de Moloch é um dos mais sombrios e aterrorizantes da história. Moloch era um deus adorado por civilizações antigas, especialmente nas regiões Fenícia e Cananeia, e é mais conhecido pelos rituais horríveis realizados em seu nome. Moloch é frequentemente retratado como um grande touro com um corpo oco, onde os sacrifícios eram feitos. O culto praticava o sacrifício humano, especialmente de crianças, onde pais ofereciam seus próprios filhos a Moloch em troca de favores ou bênçãos. Normalmente, a vítima era colocada nas mãos de uma estátua de metal que era aquecida até que a pessoa fosse queimada viva. A prática era tão brutal e disseminada que se tornou notória na história antiga, e até a Bíblia sentiu a necessidade de mencioná-la, condenando-a como pecado. É aí quando você sabe que a coisa realmente saiu dos limites. Em 2019, arqueólogos no Egito descobriram um misterioso templo no antigo porto de Bari, ao longo do Mar Vermelho. O templo possuía um design egípcio, mas era utilizado por um grupo chamado de Belamiste, que não eram egípcios, mas sim um grupo seminômade que havia adotado práticas religiosas egípcias. O templo era dedicado ao deus egípcio Khonu, uma divindade com cabeça de falcão. Dentro do templo, foi encontrada uma inscrição bastante sombria, que se traduz mais ou menos como "não é apropriado ferver uma cabeça aqui", com a ênfase no aqui. Você pode ferver uma cabeça em qualquer outro lugar. Descobriu-se que os Belamiste praticavam um ritual estranho envolvendo cabeças de falcões. Embora pouco se saiba sobre esse grupo, não se sabe ao certo se eles realizavam sacrifícios humanos, mas é certo que ferveram cabeças de aves, provavelmente falcões, antes de oferecê-las a Khonu. O culto Tugueje não é apenas um grupo fictício de Indiana Jones, foi um culto real que existiu na Índia entre os séculos 14 e 19. Os Tugs, como eram chamados, eram essencialmente assassinos profissionais que adoravam a deusa Indukali. Eles se disfarçavam de viajantes e ganhavam a confiança de suas vítimas, muitas vezes peregrinos, antes de estrangulá-las com um pano cerimonial. O culto acreditava que, ao oferecer essas mortes à deusa, seriam recompensados com sua proteção e bênçãos. Os Tugs faziam grandes esforços para evitar a detecção, utilizando truques engenhosos e frequentemente escondendo os corpos, dificultando o trabalho das autoridades. Só quando as forças coloniais britânicas na Índia perceberam e tomaram medidas contra eles no século XIX, a verdadeira extensão de suas atividades foi revelada. Descobriu-se que os Tugs foram responsáveis pela morte de milhares, se não mais, tornando-se um dos cultos mais mortais da história. Sete, deus egípcio associado ao caos, tempestades de violência e desordem, foi adorado por algumas pessoas no Antigo Egito, mas seu culto foi considerado um dos mais sombrios, especialmente devido à sua reputação como deus da destruição. Os seguidores de Sete eram frequentemente vistos como rebeldes ou marginalizados. Durante o período do Novo Império, surgiram diferentes movimentos que buscavam elevar o status de Sete, especialmente durante o reinado do faraó Akenaton, que promovia a adoração de Aton, um deus diferente. No entanto, os seguidores de Sete resistiram a essa mudança. O culto de Sete era conhecido por práticas sombrias, como necromancia. Sete era retratado como um deus em constante conflito com outros deuses, particularmente Osíris, e acreditava-se que ele fosse responsável pela morte de Osíris. O culto de Sete envolvia não apenas as ofertas típicas a um deus, mas também rituais mais secretos e obscuros, que frequentemente giravam em torno da criação de caos e destruição. Na mitologia grega e romana, Hécate era associada à bruxaria, magia, necromancia e os cultos noturnos. Embora seus cultos não fossem tão amplamente praticados quanto os de outros deuses, sua influência na sociedade antiga foi significativa. Hécate era frequentemente representada como uma deusa de 3 cabeças, simbolizando seu domínio sobre os cruzamentos, o submundo e os céus. Os cultos dedicados a ela envolviam rituais secretos centrados na magia negra. Os seguidores eram considerados praticantes de feitiçaria, e alguns textos antigos mencionam que usavam poções e feitiços para invocar espíritos, controlar os mortos ou amaldiçoar seus inimigos. Os adoradores de Hécate realizavam muitos de seus rituais em encruzilhadas à noite, lugares vistos como liminares, conectando o mundo dos vivos ao espiritual. Essas práticas muitas vezes beiravam o proibido, envolvendo sacrifícios humanos, maldições e outros rituais sombrios.
A Mão Negra foi uma sociedade secreta militar fundada em 1901 na Sérvia, composta principalmente por nacionalistas sérvios. O principal objetivo do grupo era unificar todos os territórios eslavos do sul, especialmente aqueles sob o controle do Império Austro-Húngaro, com o Reino da Sérvia. Como pretendiam alcançar isso? Por meio da violência política. Operando secretamente com forte senso de lealdade entre seus membros, a Mão Negra é mais infame por sua participação no assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, na Áustria, em 1914, um evento que é frequentemente considerado a faísca que iniciou a Primeira Guerra Mundial. O assassinato de Ferdinando desencadeou uma cadeia de acontecimentos, levando o Império Austro-Húngaro a declarar guerra à Sérvia, o que, por sua vez, ativou alianças e acabou arrastando grande parte da Europa para um conflito em larga escala. A Skull and Bones é uma das sociedades secretas mais antigas e famosas dos Estados Unidos. Para o desgosto de muitos de seus membros, é provável que as pessoas não confiavam muito em quem descobria que alguém fazia parte dessa sociedade secreta, composta por elites ricas. Fundada em 1832 na Universidade de Yale, a sociedade foi originalmente chamada de Irmandade da Morte. Desde o início, ela sempre foi cercada de mistério, mas seus membros incluem algumas das pessoas mais influentes do mundo, incluindo 2 presidentes dos Estados Unidos da família Bush. A adesão à Skull and Bones é exclusiva, e apenas um número restrito de estudantes de Yale é convidado a fazer parte a cada ano. Eles se reúnem em um edifício conhecido como The Tomb, onde se encontram 2 vezes por semana para rituais secretos, supostamente inspirados pela maçonaria. O que exatamente acontece nesses rituais, no entanto, é um segredo guardado a 7 chaves. Há muitas teorias da conspiração sobre o grupo, sendo uma das mais populares a ideia de que ele ajudou a moldar a CIA. Em 2017, a CIA até emitiu uma declaração negando qualquer conexão com a sociedade. Mas, bem, quem é que vai acreditar só na palavra deles? O Priorado de Sião é uma sociedade secreta fundada em 1099, rodeada tanto por mistério quanto por controvérsia. Não é nem mesmo totalmente certo se esse grupo realmente existiu ou se é uma farsa. Algumas pessoas acreditam que foi uma invenção de um homem chamado Pierre Plantard, em 1956, que queria reivindicar o trono francês. Outros acreditam que o Priorado de Sião é uma organização genuína e antiga. A história do grupo está ligada à ideia sobre linhagens reais, com alegações de que certos membros seriam descendentes do rei David e até mesmo de Jesus. De acordo com algumas teorias, o objetivo do Priorado seria estabelecer um novo império europeu, que traria paz e prosperidade ao mundo e, eventualmente, criaria uma nova ordem mundial. O Priorado ganhou atenção mundial após o lançamento do livro Sangue Santo e o Santo Graal em 1982, que sugeriu que figuras famosas como Isaac Newton e Leonardo da Vinci estavam envolvidos com o grupo. O verdadeiro propósito da sociedade, caso ela realmente tenha existido, continua sendo um mistério. Alguns acreditam que os rumores de que se tratava de uma farsa foram deliberadamente espalhados para evitar que as pessoas descobrissem seus segredos. Na década de 1960, uma equipe de pesquisa se deparou com algumas estruturas de pedra retangulares muito estranhas no noroeste da Arábia Saudita. Essas estruturas, chamadas de Musal, inicialmente não foram vistas como algo particularmente significativo, mas à medida que mais delas foram descobertas, ficou claro que faziam parte de um culto antigo muito maior. Milhares dessas estruturas foram encontradas em uma área do tamanho da Polônia, e algumas são incrivelmente grandes, até maiores do que a Torre Eiffel. As estruturas datam de mais de 7.000 anos, o que as torna mais antigas do que as pirâmides de Gizé e Stonehenge. Acredita-se que tenham sido usadas para fins rituais, com muitas delas contendo crânios de animais que provavelmente faziam parte de cerimônias sacrificiais. No entanto, apenas crânios foram encontrados, sem outros membros do corpo, o que sugere que os sacrifícios provavelmente aconteciam em outro local. Caso contrário, encontraríamos o resto dos ossos. O que é claro é que esse grupo, quem quer que fosse, realizou suas práticas em uma área muito vasta. Göbekli é uma fascinante descoberta arqueológica que continua a intrigar os pesquisadores. Göbekli Tepe é um sítio na Turquia que remonta a cerca de 11.000 anos. É conhecido por seus enormes pilares de pedra e intrincadas esculturas, mas há muito que os pesquisadores ainda não sabem sobre o local. Primeiramente, não há evidências claras de que as pessoas realmente viveram no sítio, embora pareça um lugar habitado, e nenhum sepultamento foi encontrado lá. No entanto, ossos humanos foram descobertos, mas não nos estados esperados. Encontraram pedaços de crânios que parecem ter sido esculpidos ou alterados deliberadamente. Alguns historiadores acreditam que isso possa ser evidência de um grupo com práticas semelhantes a um culto em Göbekli Tepe.
mas ninguém pode afirmar com certeza qual seria o propósito de seus rituais. Outra coisa estranha é que os crânios eram mais rudemente esculpidos em comparação com a arte e a arquitetura mais impressionantes encontradas em outras partes do sítio. É possível que os crânios tenham sido marcados ou desfigurados como parte de algum tipo de ritual ou punição, mas ninguém sabe ao certo.